Boa noite a todos, me chamo Gustavo Abrantes, nós somos a equipe 5 de requisitos de software denominada Capoeira. Vamos apresentar agora um pouco da nossa visão do produto e da proposta de projeto Conecta UNB, na qual visa fazer a centralização de oportunidades e divulgação de iniciativas acadêmicas. Essa é a nossa equipe, composta por Gabriel Diniz, Giovana Guiar, João Pedro, eu, Gustavo Abrantes, o Pedro Henrique e o Matheus Lemes. Um pouco da nossa agenda, do que iremos abordar durante nossa apresentação, desde os clientes stakeholders, contexto e problema, solução e proposta, tecnologia e mercado, estratégia de engenharia de software de requisitos e o cronograma e avaliação. Bom, os nossos clientes e parceiros. Bom, os nossos clientes eles são divididos em 4 grupos principais, sendo eles os discentes, as entidades e projetos, as entidades e projetos, o corpo docente e a comunidade externa. O contexto. A UNB, em si, ela abriga um ecossistema acadêmico enorme, composto por projetos de extensão, empresas júniores, equipes de competição e eventos, oportunidades extracurriculares relevantes para a formação complementar. O grande problema é que a educação ela é heterogênea e dispersa, reduzindo o alcance e engajamento. E meio que as oportunidades não chegam ao público certo, resultando em tecnologias diluídas que ficam ofuscadas. Aqui um pouco da nossa Rich Picture, na qual ela apresenta um pouco como é feito o fluxo, como segue um pouco o fluxo de informação atualmente e como deveria seguir com a nossa proposta de projeto Conecta UNB. O problema em uma frase há uma má divulgação das atividades de extensões da UNB. A dispersão em redes, a difícil busca de informações entre os diferentes portais que existem hoje, a baixa intuitividade. As causas do baixo engajamento, o efeito do baixo engajamento por fragmentação das informações, eixos que se repetem, os desafios do projeto. O principal desafio do projeto é centralizar sem perder a clareza, seguindo por outros desafios, como, por exemplo, a atualização contínua, a padronização, o público disperso, a comunicação e a disponibilidade de agenda tanto da equipe de desenvolvimento quanto dos stakeholders do projeto. Boa noite. Falando dos stakeholders, nós trazemos para vocês o nosso mapa entre stakeholders e equipe de desenvolvimento nossa. Nós temos presentes, pode avançar, por favor? O João Moreira, representante de uma empresa júnior, o Ian Luca, representante do corpo docente de alunos, a professora Paula Maia, representante do corpo docente, no caso, para atividade de extensão, essas coisas, o João Pedro, representante de uma equipe de competição, o Matheus Eike, representante da nossa atlética, e a equipe de desenvolvimento que somos nós. Os interesses deles são meio que interligados a tirar o aluno. É interligado. O aluno está interessado em buscar um processo seletivo, um evento, e as empresas, os professores, a atlética está querendo divulgar os eventos, os processos seletivos e esse tipo de informação para o público. Pode avançar. Aqui a gente tem a nossa segmentação de usuários dividida em 4 grupos, que são os discentes, que, como eu falei, buscam se inscrever, visualizar. As entidades estudantis, que buscam divulgar as vagas, assim como os coordenadores de projetos. E a comunidade externa, que a gente traz como para que eles possam enxergar o que a gente faz na universidade. Pode avançar. Aqui o nosso objetivo geral é facilitar o engajamento acadêmico, centralizando as oportunidades em um único lugar. Pode passar? E aí a gente tem os nossos 5 objetivos específicos, que é centralizar a divulgação, estimular o engajamento, a visibilidade institucional, como eu citei anteriormente, as métricas e a memória institucional, que é manter o catálogo no site. Pode passar? Aí a gente tem 7 características do produto total, o perfil de entidade de usuário, feed com filtros, estatística e busca, cada um daqueles objetivos ali, o primeiro é o principal relacionado. Pode passar. Publicação independente, categorização de perfis e as últimas duas. Catálogo digital e navegação pública. Pode passar. Passa. Pode passar. Então, aqui na parte, né, da nossa stack, as tecnologias que nós utilizaremos, nós optamos por escolher uma stack mais moderna, focada em escalabilidade e automação.
Então, entre nossas tecnologias, nós temos no front-end e no design o uso de Next.js com Tailwind CSS, o framework, e nós optamos por essa stack para ter uma interface mais rápida e responsiva. E a prototipação, nós vamos utilizar o Figma para uma melhor experiência de usuário e interação. Já na parte do back-end, banco de dados, nós iremos utilizar o Nest.js com PostgreSQL para o modelamento de banco, junto com Prisma para garantir uma segurança e uma fácil manutenção. E na parte de infraestrutura e qualidade, a gente vai focar em automação. Então, a gente vai utilizar Docker para consistência entre nossa equipe de desenvolvedores, então, para manter o mesmo ambiente. E também nós vamos utilizar um GitHub Actions com deploy contínuo em algumas plataformas, como Vercel, Coyab e outras. Aí também tem a parte da segurança, que a gente não colocou, mas a gente vai utilizar JWT para autenticação, para deixar conforme a lei da LGPD. Pode passar. Então, sobre a parte de pesquisa de mercado. Hoje, a informação na ONB ela é muito dispersa. Não tem um canal que abrigue tudo e seja fácil de pesquisar. Então, tem grupos no WhatsApp que são rápidos, mas as mensagens se perdem logo. É porque são muitos estudantes, muitas mensagens. Já os portais oficiais, como o SIGA ou do Decanato, eles são mais formais e também são pouco intuitivos, eles são muitos menus. E já o Instagram ou o LinkedIn, eles são bons, só que acaba que você tem que seguir o público certo para você encontrar informações relevantes para você. Então, nosso projeto Conecta UNB busca centralizar todas essas informações em um único hub que seja intuitivo e que tenha filtros por interesse de busca. Pode passar. Aí aqui, já na análise competitiva, nós destacamos a Conecta UNB, né, que visa superar as limitações dos outros canais. Então, diferente do SIGA, ele vai ser mais intuitivo, diferente do SIGA, ele não vai se perder rápido, do WhatsApp, aliás. Então, nosso escopo, ele substitui a cobertura que as plataformas centralizadas, ele substitui a cobertura de plataformas descentralizadas por uma centralizada para todas as entidades e projetos, então, empresas júnior, laboratório, equipe de competição e eventos. Já na parte de busca, melhora a descoberta de informações, já que vai ser centralizado, então vai ser mais fácil de descobrir. A UX, a experiência do usuário, vai resolver problemas de formatos inconsistentes e publicações estruturadas e intuitivas, diferente de como é o SIGA. E na parte de dados, vai proporcionar uma melhor visibilidade de métricas e estatísticas de demanda. Pode passar. Já na viabilidade de proposta, nossa proposta é bastante viável dentro do contexto da disciplina de requisitos. A gente tem um prazo claro, estipulado, que é até o fim do semestre, e um objetivo que nós já definimos bem. Então, a entrega de um MVP funcional. Dá para sustentar isso, porque a gente tem uma equipe que está bem alinhada no projeto, e estamos organizando desde já, e também já possuímos uma certa experiência com algumas stacks já escolhidas. Pode passar. E na parte dos benefícios esperados, é justamente o que eu falei, que é a centralização das informações, uma melhor visibilidade dos eventos e equipes que tem na UNB, um acesso a oportunidades, já que vai ter uma visibilidade maior, e uma melhor visualização de métricas para a parte das equipes de competição e etc., que vão conseguir ver quem está acessando os posts e etc. em uma única plataforma. Pode passar. Agora, falando um pouco da nossa estratégia de desenvolvimento, nós optamos pela abordagem híbrida, o processo RAD, com um ciclo mais interativo e incremental, com o auxílio do framework Kanban. A nossa escolha foi principalmente focada no processo de prototipagem, que a nossa aplicação depende muito das interfaces do produto. Então, a gente vai fazer a nossa descoberta e licitação de requisitos
conversando com o cliente para depois partir para a prototipagem, entender como a interface pode colaborar ao cliente, agregar valor, sempre com a validação dele, obviamente, e vamos fazendo entregas incrementais, trabalhando em cima dos requisitos. Pode passar o próximo slide? Comparando com modelos sequenciais, a gente percebeu que eles eram muito enrijecidos, com pouca adaptabilidade e uma validação muito curta. Então, a gente preferiu o RAD, simplesmente para essas entregas constantes, um foco no protótipo e nas interfaces, além dos nossos stakeholders, que a gente tem 5 grandes grupos, então a gente precisa da validação de todos, o que é muito importante para agregar valor para todos os nossos stakeholders, e a adaptabilidade constante, tendo em vista que pode mudar muito que bem o interesse deles ao redor do nosso projeto. E pode passar, por favor. Bom, galera, falando um pouquinho da engenharia de requisitos, aqui a gente vai detalhar o passo a passo que a gente vai ter para elencar os nossos requisitos dentro do RAD. A gente adotou algumas estratégias para a gente ir fazendo isso ao longo do tempo, dentro das atividades de requisitos que a gente tem. Na primeira parte, que é a licitação descoberta, a gente vai ter entrevistas, workshops de design de usuário, prototipagem, análise documental e nos sistemas existentes. Como isso? A gente vai, por meio das nossas reuniões, falar com os usuários e demonstrar, a gente fazendo prototipações, conversando, e elencar os requisitos, o que é mais importante para eles, o que vai gerar mais valor para eles. Passando para análise e consenso, a gente vai fazer o workshop de requisitos, a negociação, técnica de priorização e resolução de conflitos. O que é isso? Temos já um brainstorm geral aqui dos requisitos que a gente tem. A gente vai detalhar isso, vai negociar os pontos divergentes que os stakeholders podem possuir, ter uma técnica ali estabelecida de priorização para a gente desenvolver isso, entregar o que tem mais de valor, o que é mais tranquilo de entregar também dentro disso, e resolver possíveis conflitos que estão ali dentro. Dentro da declaração, que é a próxima etapa, a gente vai escrever nossas histórias de usuários, fazer o nosso catálogo e definir critérios de aceitação. Assim a gente garante mais qualidade futuramente e dentro das histórias do usuário a gente sabe exatamente o que a gente vai desenvolver. Dentro da representação, a gente vai fazer esses protótipos de alta fidelidade, de baixa fidelidade, perdão, demonstrando para os stakeholders, falando, olha, essa aqui é a página, tá gostando? Usa aqui como é que faz, olha o fluxo, como é que funciona com o diagrama de contexto, para eles definirem isso e decidir se está tudo certo. Depois a gente vai ter a verificação e validação de requisitos, que vai demonstrar, a gente vai demonstrar isso e verificar, validou, passa para a próxima etapa, que já é desenvolvimento. E por fim, a gente vai fazer a otimização disso. A gente vai gerenciar o nosso backlog conforme a gente vai evoluindo o produto. Se tiver algum problema na frente, algum requisito mudou, a gente muda e passa para a próxima. Pode passar aí, Gustavo. Dentro do cronograma, a gente estabeleceu um cronograma pouco enxuto, mas com grandes informações. Basicamente, a gente vai iniciar na primeira interação com a licitação desses requisitos e já preparar o ambiente. Passando para a próxima, a gente vai prototipar algumas telas. Depois disso, a gente já vai desenvolver essas telas e também prototipar as próximas. A gente vai fazendo isso ao longo do tempo. Dentre essas prototipações, a gente vai ter uma reunião antes para definir esses requisitos dessa prototipação e depois para validar esse protótipo. E dentre isso, a gente vai já adiantando o protótipo anterior, fazer um protótipo da próxima aplicação que a gente vai desenvolver e desenvolvendo a que a gente já validou. Assim, a gente vai seguindo e ganhando tempo, porque o tempo da disciplina é curto. A gente compilando isso e intercalando, como é que eu posso botar? Sobrepondo esses ciclos RADs, um em cima do outro assim, antes de um acabar, a gente já inicia um pouco do outro, a gente consegue ganhar tempo. E a gente vai fazendo isso até o dia final da entrega, que a gente vai definir realmente se é isso que vai acontecer depois da eleição de requisitos. Pode passar. Bom, sobre a composição da equipe, somos 6 integrantes com papéis bem definidos. O Pedro vai ser o gerente do projeto, com o apoio do Gabriel e do João. Sobre o desenvolvimento front-end, o João vai ser o principal líder e a participação da equipe de Gustavo, Giovana, que sou eu, e Gabriel. No desenvolvimento back-end, o principal responsável será o Matheus, e com o apoio do Pedro Américo. Sobre a analista de QA, será responsável o Gabriel Diniz, e toda a equipe estará apoiando ele. E analista de requisitos, eu vou ficar, e toda a equipe também irá me apoiar. Pode passar, por favor. Sobre a comunicação,
nós optamos, como comunicação com o cliente, usar o Google Meet para videoconferências, revisão e planejamento cada final do ciclo, permitindo uma validação e feedback, e o WhatsApp também como secundária, como meio rápido e informal para a comunicação diária mais eficiente. Já internamente, na equipe, nós vamos usar o Microsoft Teams para as reuniões, validação interna e também revisão de cada ciclo, e o WhatsApp para encontros curtos sobre necessidade para sincronizar e alinhamento. Pode passar, por favor. No processo de validação, são 3 principais pilares. O primeiro é o DOR, o Definition of Ready, que é o filtro de entrada. Então, não há código antes dessa compreensão. Não há código sem escopo claro e sem ambiguidade, critérios documentados, dependências técnicas e prototipado no Figma. Depois é o DOD, Definition of Done, filtro de saída e selo de qualidade para a equipe técnica. E nisso entra a implementação de ponta a ponta, aprovação com testes, PRs revisados, CI e CD e um sucesso de deploy. E no final, a aceitação, que é a validação com o cliente, etapa final de validação e aprendizados no negócio. Reunião, revisão no final do ciclo, demonstração navegável, stakeholders testam na prática, e a validação se resolve a dor e gera valor. Pode passar. No final, eu também quero colocar assim, os nossos aprendizados. E a gente desenvolve bastante pensamento crítico sobre o desenvolvimento desse software e que levou a gente a escolher o RAD com a abordagem mais adequada. E também trabalhamos com escuta com os stakeholders, tanto para entender o foco de cada um, já que são 5, então é um pouco difícil conciliar, e também para compreender o problema antes de propor soluções. E a nossa maior dificuldade foi conciliar o tempo dos integrantes com as outras demandas acadêmicas, mas com nossa organização conseguimos realizar todas as entregas. Muito obrigada. Bom, tá aí o final da gravação.